Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Ângelo Marton, da SRB Traad. Ângelo, obrigada que você está aqui com a gente hoje. Imagina, Rosane, eu que agradeço. Como eu comentei com você, eu não tenho roupa para estar aqui, você traz tanta gente importante aqui, mas eu vim, lógico, fiquei muito feliz mesmo. Tem roupa sim, Ângelo, tem mesmo. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Advanced Informática, a sua consultoria em solução de produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Quero aproveitar e te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram, no TikTok, no YouTube, Spotify. Estamos em todas as plataformas. Ângelo, eu quero fazer a sua apresentação oficial. Sabe o que é isso? Imagino. Acho que eu sei. Tô brincando. Descontrair, né? É o momento que a gente resume em 2 linhas, né? Uma vida toda, mas para as pessoas te conhecerem. Legal. Ângelo Marton, executivo da área comercial, com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia. Ex-Microsoft, Cisco, Ingram Micro, entre outros grandes distribuidores de TI. Em 2022, associou-se à SRB Traad. Formado em marketing pela PUC de Campinas e pós-graduado em gerência nacional de vendas pelo Mackenzie. Ângelo, como é que tem sido esse novo desafio? Olha, é bastante desafiador mesmo, mas muito prazeroso, Rô. Eu acho que para a gente mudar, a gente tem que ter muita coragem, né? Para fazer mudanças, sejam elas mais brandas ou mais radicais na vida da gente. E eu sempre tive acho que essa coragem, não inocência, para buscar o que eu estava a fim de fazer. Então foi em 2022, no começo de 2022, na verdade eu me associei à SRB, a empresa do meu sócio, um amigo de mais de 30 anos, e para tocar a área comercial desta empresa, né? E desde então eu venho aprendendo dessa área nova aí de planejamento, de finanças. Bom, planejamento a gente acaba usando bastante no mundo corporativo, né? Uma coisa que eu sempre gostei, acho que eu sempre fui muito atento com isso desde menino. E, enfim, mas estou muito, muito feliz. Eu estou com um brilho no olho para fazer o negócio acontecer e não tem como muito ser diferente, né? Porque se a gente não faz, a gente não tem o salário, né? Que a gente se acostumou, no meu caso, aí por 22 anos de CLT, quando eu era funcionário. Tem muitos outros desafios, mas você tem também benefícios que você não tem quando você tem sua própria empresa, né? Então, acho que a gente tem até coisas em comum nesse sentido, né? Basicamente é isso, assim. E é muito interessante você falar isso, porque eu imagino que o pessoal que está assistindo a gente está aqui matando saudade de você, né? Então, queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória na área de TI. Legal, bacana. Eu vou voltar só um passinho antes, Rô. E eu acho que, assim, desde a minha infância, minha mãe me teve com 43 anos de idade, há 46 anos atrás, né? E aí eu tive essa coisa eu era quase um milagre eu ter nascido. Ela tinha tido 3 abortos e tal. E essa coisa aí meio que paginou minha vida, de me provar, sabe? De ter que ter performance, ter que performar. E aí depois de mais velho, que eu vim procurar me conhecer melhor, eu entendo muitas coisas. Então minha carreira começa aos 18 anos, quando daí meu pai e minha mãe eram bem mais velhos, e meu pai acaba morrendo, e eu nessa época fazia um estágio de meio período à tarde, estava no primeiro ano da faculdade, e aí eu falei assim, não, meu pai morreu, agora eu tenho que me bancar, eu tenho que performar, e eu vou começar a trabalhar. Mudei a faculdade para a noite, logo no primeiro ano, e comecei a trabalhar na área de publicidade, que era a área que eu estudava. Acabei me formando, trabalhei em 2 empresas pequenas lá de Americana, de onde eu sou oriundo, e aí eu queria algo maior para minha vida. Eu queria performar mais, sabe? E chegou ali em dezembro de 2022, eu pedi demissão do meu emprego.
Minha mãe quase morreu do coração. E eu falei, eu tô mudando para São Paulo. Como assim? Você vai sair de casa? Você tem 21 anos. Não, eu vou construir a minha vida, eu quero. Final de semana eu tô aqui, é perto, mas eu quero me mudar para lá. Se eu precisar de alguma ajuda, você me ajuda? Te ajudo. E nisso contei com ela, com a minha irmã, que é bem mais velha também, e mudei para cá. E comecei a procurar emprego para pagar o aluguel do outro mês que ia vencer. E eu acabei achando uma oportunidade na Ingram Micro. Em que ano foi isso? Isso foi em 2000. Janeiro de 2000 eu mudo para São Paulo e em março de 2000 eu entro na Ingram. E eu entrei num projeto, na época do diretor de marketing, que você deve ter conhecido, que é o Ricardo Camel, presidente da HP hoje. Ele que acabou me contratando, ele tinha colocado um projeto para aplicar uma pesquisa com todas as revendas e os clientes. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu comecei ali em 2000 como atendente de telemarketing na Ingram, né? E fiquei por 4 meses aplicando essa pesquisa, conhecendo aquelas revendas. Pintou a oportunidade para eu ir para um outro projeto, que era um projeto do Televendas lá da Ingram, para já virar um vendedor, aí CLT. E eu fui aos poucos esquecendo essa parte de publicidade, né, que eu tinha estudado e que eu desejava trabalhar quando eu mudei para São Paulo, e fui picado pelo inseto de vendas, né? Acho que inseto de vendas? Inseto de vendas, vulgo dinheiro, não vulgo... Conheço. Né? Não conhecia essa expressão. É. Não, essa expressão a expressão do inseto, né? Não, mas o inseto eu conheço, mas a expressão eu não conhecia. Eu me apaixonei pela questão do comercial aí. E aí foi indo. Na Ingram eu comecei ali como vendedor interno, aí depois a área de varejo estava crescendo bastante na época. Eu fui para ser um inside sales de varejo, né? Um vendedor interno ainda de varejo. O meu chefe na época, que era um cara muito jovem, muito legal, que é o Everson Milman. Não sei se você lembra dele também. Claro. Ele começou a me dar liberdade para ir para a rua. Então, você atende a FENAC, você atende essa rede, a Saraiva. A gente precisa visitá-los e tal. Ele não conseguia ir. Pode ir. Começou a me acompanhar, eu comecei a me desenvolver e aí eu vim traçando essa trajetória desde então. Então, foi dessa forma que eu comecei lá na Ingram. E eu acabei ficando lá até 2006. Saí de lá como gerente de contas ainda, né? Como gerente das grandes contas de varejo aí. Nessa época, Ângelo, eu trabalhava numa outra distribuidora e a gente era concorrente. Sim. A gente era concorrente, a gente colocou muito produto na rua, na mão dos clientes, dos consumidores aí, né? Na época de Palm Top, na época de antivírus, caixinha de Office. Palm Top, nossa, lembra? Lembro. Eu vendi muito Palm na vida. Na época que não existia celular, né? Não. É isso. Eu lembro, eu lembro que no meu time tinha Adriana Varanda. Um nome conhecido também de vendas para a área de varejo, de produto, exato. Tem muita gente boa, inclusive tem muita gente ainda dessa época nos distribuidores de hoje, né? Eu, para falar a verdade, não tenho muito mais contato com essa área de varejo dentro dos distribuidores. Há uns 4 ou 5 anos que eu acabei perdendo aquela coisa do dia a dia e tal. Mas eu sei que tem muita gente boa aí, daquela época ainda. É verdade. Performando e... E vou te falar, quantas e quantas noites e madrugadas... acordando na frente de CDs para o cara receber seu produto, né? Para dar entrada. É isso. Isso. Sabe que tem um caso curioso da Ingram, que foi um dia que eu te falei do planejamento, né? A gente estava batendo papo aqui, é uma coisa que hoje faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia, contribuir para o planejamento das outras pessoas, mas é uma coisa que eu sempre me atentei. E olha que engraçado. Eu estava num dia dessas madrugadas saindo da Ingram e a gente ficava para bater a meta até 1, 2 da manhã, até faturar o último pedido. Muitas vezes você estava falando com o cliente, esperando o fax essa hora chegar. A vida da galera hoje é um pouquinho mais fácil nesse sentido, né? De receber o pedido, entra tudo lá no sistema, o cara puxa do outro lado. E eu saí, eu estava pé da vida, porque eu não tinha batido minha meta. E eu tinha ficado esforçado e tinha sido um mês difícil e tal, lá na época de Ingram, entre 2000 e 2004 ali. E eu parei no frente do elevador e falei assim, caraca, eu não sei se eu quero isso pra minha vida, sabe? Naquela época. E eu olhei assim e falei assim, eu vou fazer essa carreira, eu vou fazer isso acontecer aqui, mas quando eu chegar lá nos meus 40, 45 anos, quero tomar um outro rumo pra minha vida. E aí eu acabei meio que esquecendo dessa história, porque eu acabei
Óbvio que né, fui entendendo que tem meses mais difíceis, que a gente não bate meta, outros que a gente bate, e fui trilhando minha carreira aí, né, nos distribuidores, depois nos fabricantes. E acho que eu relembro esse momento exato, olhando para o elevador, pé da vida, sabendo que no outro dia era um meio de semana ainda. Quando era o fechamento, era de sexta-feira, era mais tranquilo. A gente trabalhava até as 2 da manhã, mas no sábado podia dormir um pouquinho até mais tarde, né? No outro dia não tinha essa, né? A gente ia até 2 da manhã e no máximo às 9 estava lá de novo, né? Então, acho que é muito legal você lembrar disso, que a gente era concorrente, mas o quanto que a gente ajudou a construir, né? Nossa, eu lembro que tinha o grande varejo, né? E o pequeno varejo. Isso. Então, assim, Santa Efigênia, né? A gente deixou aquela Santa Efigênia cheia de produtos da Forrada, Microsoft, né? Exato, exato. Tinham promotores da Microsoft, muitas vezes a gente ia com os promotores lá, fazer a venda e verificar a exposição. Nossa, tem muita história boa aí. Quando você olha para, você falou FENAC, Saraiva, né? Pão de Açúcar, Calunga, nossa, a gente começa a falar esses nomes e começa a lembrar das pessoas, né? Exato, exatamente. Eu até citei uma pessoa que eu admiro muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele, que é o Marcelo Tavano. Eu o atendi na época de Plug Use. Olha, No meu mesmo. começo lá de Ingram Micro, quando eu o conheci, ele já era, acho que, gerente de compras ou comprador de uns produtos da Plug Use, e eu era o vendedor interno que atendia. Que coisa. Então... A gente gravou um episódio com o Tavano, hoje em dia ele atua na área de startups. Maravilhoso. Quem puder assistir, procura aqui no nosso canal. Assistam, entre outros, que vale muito a pena. Verdade. De fato. Então, aí você trabalhava na Ingram, você teve esse insight de repente, falar, né? Quando eu tiver 40, 45 anos, quero sair dessa área. Sabe aquela coisa que acho que você joga a palavra e um dia depois ela volta para você? Eu me lembrei disso, porque aconteceu, depois a gente vai lá para o final da trajetória, mas assim, acabou chegando no final desses 22 anos aí que eu trabalhava para empresas de tecnologia, aquilo não estava mais me fazendo feliz. Eu não estava mais curtindo aquilo. Sabe, eu achei que dentro do que eu esperava, eu tinha conseguido realizar o que eu queria, e queria algo novo, queria de fato mudar mesmo, sabe? Então foi isso, eu tive esse insight lá, mas segui firme por mais uns 20 anos. Então não é que... Não foi da noite pro dia, então? Não, de jeito nenhum. Porque o mais comum é a gente ver pessoas entrando na área de tecnologia e não saindo da área de tecnologia. Né? Eu acho que a gente está caminhando para um mundo corporativo que acho que todo mundo vai ser de tecnologia, né? Hoje a empresa que a gente é sócio, é associado, né, a Trad, ela é uma empresa de tecnologia, em suma. O que ela tem de diferente, óbvio, tem acesso aos investimentos, tem pessoas fantásticas, cabeças e tal, mas tem muita tecnologia embarcada ali para entregar para os consumidores o que a gente precisa, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? Quem não dominar, quem não estiver dentro do mercado tech, de alguma forma, vai ter mais dificuldade no mercado de trabalho, né? E você usou uma expressão que a Trad é uma Wealth Tech, assim que fala? É uma Wealth Tech, né? Wealth Tech. A gente se intitula uma Wealth Tech, que é uma empresa de planejamento financeiro com tecnologia. Então, ela é uma empresa hoje que já está consolidada, tem hoje ali na custódia dela mais de 1,1 bilhão de reais, clientes de alta renda, clientes de média renda, então tem muito background ali, já são, se não me engano, mais de 45 pessoas, ou quase 50 pessoas ali, entre consultores, desenvolvedores, marketing, etc. E faz muito sentido, porque é um movimento que ele aconteceu lá fora do país primeiro. Então, é um movimento, por exemplo, se você olha o mercado americano, ele já trabalha nessa forma já há uns 10 anos. E agora esse modelo novo está chegando para o Brasil. Então, Ângelo, conta pra gente exatamente o que é isso. O que você faz? A gente tem uma consultoria financeira, né? Para pessoa física? Para pessoa física e jurídica. Tá? Essa consultoria é associada à CVM. O meu sócio é o financeiro, sou eu e o Silvio, e a gente associou essa nossa empresa a um player bem maior que a gente, muito maior aqui em São Paulo, para poder ter esse background, né, de investimentos, para poder ter gente com quem trocar informações e tudo mais. E ter essa tecnologia embarcada ali para que a gente consiga atender os clientes da melhor maneira. Então, o que a gente faz?
a gente entende a pessoa, Rosane, a gente atende a pessoa física principalmente. Como é que ela é atendida hoje? Ela é atendida geralmente ou direto por um banco, ou por uma corretora, ou por um assessor de investimentos. Qual que é a principal diferença? Esse assessor de investimentos, ele é ligado a uma instituição bancária. Então, você tem uma pessoa que te atende ao seu assessor na XP, no BTG, enfim, qualquer empresa grande, em qualquer banco, bancões aí, brasileiros e multinacionais. Essas pessoas têm excelentes profissionais, bons, ruins, igual em todo lugar, mas ele te oferta produtos da instituição a qual ele pertence, né? E a gente não. O consultor, ele atende o cliente. Então, a gente costuma dizer que a consultoria é o cara que senta do seu lado na mesa na hora que você vai falar de investimento. Você não tá... você não precisa entender a fundo. Quanto mais você entender sobre o assunto, melhor. Mas você não precisa entender a fundo, e sim você ter pessoas que entendam para te apoiar nesse sentido. Então, voltando e respondendo aí, a gente entende a vida financeira desse cliente, a gente entende os planos e os objetivos dele de longo prazo, monta uma estratégia, um planejamento para ele, e no final desta cadeia entram os investimentos dele. Então, se você tem necessidade de investir em título de renda fixa, em ações, qual produto, se esse ano eu tenho que investir em previdência porque eu vou abater do meu imposto de renda, tudo isso é o final de uma história de vida da pessoa em si, que cada uma é diferente. A minha é diferente da sua, que é diferente da de todo mundo, né? Então, a gente atende as famílias e as pessoas físicas neste sentido. Monta esse planejamento e mostra para elas qual o caminho que elas devem seguir. Tem uma pesquisa bem interessante da Vanguard. A Vanguard é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, né? Você tem a BlackRock, que é uma muito conhecida, que é acionista, para você ter uma ideia. Ela tem parte societária grande em Google, em Microsoft, investe em todas essas empresas multimilionárias, as maiores empresas aí do planeta, Apple e etc, né? Então tem a BlackRock, que é muito conhecida, mas saiu uma pesquisa da Vanguard que ela mostra que o sucesso dos investimentos de uma pessoa, eles estão ali 91% alocados em qual a sua estratégia, qual o seu portfólio de investimento, e só 9% em qual tipo de ativo. Você entende? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está conversando, você é uma cliente, a gente entende todo o seu perfil financeiro, você mostra a sua carteira e a gente olha, nossa, a Rosane já está numa fase da vida que ela não precisa tomar risco aqui no mercado de ações globais. E a gente tem uma plataforma multibanking por trás para que você acompanhe a rentabilidade disso. E é aí que entra a tecnologia. E é aí que entra a tecnologia. Porque imagina o seguinte, você entrar num site seu e você olha lá o seu dinheiro que está no banco A, no banco B, na corretora C, o quanto ele deveria estar rendendo e o quanto ele está rendendo de fato. Então aí faz a diferença. Eu costumo dizer que uma das maiores coisas que eu e o Silvio, que é o meu sócio, temos na SRB é que a gente tem o churn zero. A nossa dificuldade é captar cliente. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Conseguir ser ouvido e captar um cliente. Quando a gente capta um cliente, que ele vira um cliente nosso, a gente não perde ele. Porque eu não deixo isso acontecer. Eu atendo esse cara como ele quer ser atendido ali. A gente entende o jeito da pessoa tratar, se o cara é mais pragmático, se o cara quer ver número em tudo, ou se o cara quer entender. E nisso eu me divirto, né? Tô aprendendo pra caramba. E é muito interessante, Ângelo, porque você virou, né, completamente, né? É. E trouxe os aprendizados que Sim. você teve durante esses 20 anos. A gente não perde, né? Depois ali da Ingram, eu ainda era muito menino. Eu acho que eu saio da Ingram com 26 para 27 anos. Hoje eu vejo, né? Na época eu já me achava um homem, mas hoje eu olho e falo, pô, ainda falta muita experiência, né? E aí fui para uma empresa também muito focada em varejo, chamada B4B. Conheci pessoas muito legais lá, mas passei só um ano lá. E depois, através de um processo seletivo, de uma indicação do pessoal da Microsoft, eu fui para a Officer, que na época era um dos maiores distribuidores também de tecnologia do Brasil, né? E eu fui para a Officer para trocar um projeto meio que do zero, muito bem apoiado pelas pessoas que estavam lá. Então, né, ninguém faz nada sozinho. Eu tinha os líderes, tinha o Fábio Gaia, tinha as pessoas lá que davam carta branca para a gente fazer.
junto com a Microsoft, depois entrou a Symantec, depois entrou a Linksys, a Cisco, depois entrou a Netgear, entrou a outra área da Microsoft, que era mouse e teclado, e eu fui acho que, construindo essa área de varejo ali da Officer nos 6 anos. E essa experiência que a gente tem, né, por exemplo, você falou assim, basicamente quando eu comecei na SRB, é pegar um negócio do zero de novo, né? O que a gente precisa ter aqui? Precisamos ter um CRM. Quando a gente falar com o cliente, ele tem que ir para um funil de vendas. Depois ele vai como perdido lá, quanto que ele volta para a gente. Então, essa é uma primeira coisa que a gente implementou. A gente precisa ter um sistema robusto dentro de LGPD, né? A gente tem responsabilidades, ainda mais quando você trata essa área de finanças no Brasil, é uma área muito séria, muito desenvolvida, até comparada com grandes países do mundo. Tá? Pelo fato da gente já ter passado por muita coisa aqui, quem é mais velho vai lembrar de Plano Collor, dessas coisas, né? Que muita gente teve dificuldades no mercado financeiro. Os bancos no Brasil são muito regulados, muito instituídos, muito bem construídos, assim. E a gente, como um parceiro ali pequenininho dentro desse ecossistema gigante, tem que também seguir a legislação à risca. Então, foi um segundo passo. E o terceiro passo foi... Então, eu acho que eu consegui trazer essas experiências, vamos dizer, esse caso que eu estou contando da Officer, que eu entrei lá, eu tenho muito orgulho de falar isso. De novo, não fiz sozinho, as pessoas de produto que estavam juntos e tal, as pessoas dos fabricantes, foi todo um conjunto. Mas eu entrei lá, era eu, e a gente ia desenvolver um produto da Microsoft e um vendedor. E eu saí de lá, era eu, 4 vendedores, mais uma gerente de contas, mais uma pessoa que na época cuidava de toda a parte burocrática, de pedido, colocação de pedido e tudo mais. Né? Eu entrei lá como uma área muito desacreditada lá dentro. Eu ouvia de muitas pessoas lá, a gente já tentou isso aí aqui, varejo não dá dinheiro para distribuição. Né? E isso acho que foi um combustível para, vou fazer, vamos tentar. Né? Vamos fazer o que a gente consegue para entregar um resultado. E 4 anos e meio de lá eu saí depois para ir para um fabricante com quase 25% do faturamento da empresa ali, com 7, 8 pessoas. Aí você foi para onde? Aí eu fui para Cisco. Eu fui para Cisco, na época com a marca Linksys de roteadores. Né? Fui trabalhar ali como gerente de vendas e marketing de América Latina. De América Latina, não. Eu respondia para a América Latina, mas cuidava do Brasil. Uhum. Né? E era uma estrutura também enxuta, a gente tinha promotores. Eu voltei aí para Santa Efigênia nessa época que você comentou. Tinham concorrentes ali, de fabricantes concorrentes, a gente olhava, disputava gôndola. Foi um período curto. Não, tá? Então vamos lá. Esse disputava gôndola. A gente chegava lá. Como é que era isso? A gente chegava na Santa Efigênia e tinha um menino que fazia Santa Efigênia. Não me lembro o nome dele. Ele chegava e falava assim, ó... Aquelas 2, 3 maiores lojas lá estão vendendo 1.000 roteadores por semana. Jotenier? E aí vai. Oi, Elias! É isso aí. Só que desses 1.000 estão vendendo só 300 do nosso. Estão vendendo 700 da D-Link, exemplo, do concorrente, que na época dominava. Vamos lá comigo? Vamos lá. Pegava o cara, levava para almoçar, entendia o que a gente podia fazer ali de campanha de spiff. E às vezes era até um pouco mais agressivo, né? Tira essa campanha aqui desse fulano, coloca a nossa. Aí na outra semana o fulano ia lá e fazia o contrário. Então essas coisas que ninguém conta tinham muito no varejo da época, né? A vida é como ela é. Exatamente. Se bobear, tem até hoje. Deve ter até hoje. No digital agora, não sei como é que funciona, mas deve ter. No alimentício, construção civil, sim, que são né, varejos mais de loja física ainda, né? Precisamos trazer alguém da área de varejo hoje para a gente saber se isso continua. Sem dúvida. Faz muito sentido. Eu imagino que continue. Igual você, eu acredito que tem muita história ali engraçada. Mas foi bacana. Eu tive a minha primeira viagem internacional a um fabricante, Rosane, vou te contar. Toda vez que a gente viaja para fora, a gente dá umas gafes, né? Eu fui na... Várias. Eu tava na Cisco, na Linksys, ainda era separado em Irvine, lá na Califórnia. E era umas 5 horas da tarde, lá todo mundo caiu a caneta, todo mundo ia embora para casa, a empresa virava meio uma empresa fantasma. E a gente tava lá, o time de América Latina, tava trabalhando ainda, a gente ia sair para jantar, sei lá, 6h30. E a gente ficou trabalhando lá, e eu falei, nossa, preciso tomar um café, tô acabado aqui. E desci numa cozinha gigante tomar um café. Tinha uma máquina que eu nunca tinha visto na vida de café lá.
Eu botei o copinho, apertei um botão, apertei o outro, não sabia o que fazer. Fui mexer atrás. E daí eu olhei pra cima, tinha uma câmera. Eu falei assim, e tudo escuro. Eu entrei, acendi a luz e tal, né? Aí eu fucei tanto naquela máquina, queria o meu café, que eu coloquei um copinho numa torneirinha que tinha por trás da máquina e apertei. Começou a sair café. Falei, opa, que legal. Só que eu apertei um negócio de distrair uma garrafa de café. E eu tava com um copinho daquele pequenininho. Aí eu comecei a trocar os copinhos, queimar a mão e cair no café, e molhando a máquina, molhando o negócio, e olhava pra câmera. Eu falei, vou ser preso aqui, né? Vão me mandar embora hoje. Foi engraçado. E aí eu voltei com meu copinho de café lá pra pegar o papel toalha. Saiu, vazou café pra tudo que é... Enfim, engraçado. Foi uma das gafes. E eu voltei lá pra sala com meu copinho de café, olhei pra todo mundo, não contei nada. Aí tinha um cara, acho que era da Colômbia, que era muito engraçado. E eu peguei, contei pra ele, e virou o assunto virou sarro, né? Todo mundo tirando sarro de mim no jantar. Mas ninguém sabia fazer, né? Se bobear, ia ser outra pessoa, mas ia acontecer a mesma coisa. Provável que sim. A menos que fosse alguém de lá, algum americano que tava lá, mas... Foi engraçado. E eu olhava para aquela câmera e falava, meu Deus, tem alguém vendo isso, né? Se tivesse aqui tranquilo, mas... Isso é engraçado. Foi muito bom. Ângelo, você comentou que quando o cliente está na sua empresa, ele não sai, né? Mas que você tem tido dificuldades para converter, né, esse cara, não ser ouvido. Por que você acha que isso está acontecendo? Isso faz muito sentido, porque a maioria das pessoas que me conhecem aqui de São Paulo me conhecem como um cara de comercial, de varejo, de tecnologia, que foi onde eu trilhei minha carreira, né? E quando eu faço essa mudança, eu acho que as pessoas ainda me enxergam como esse cara, né? Mas o que eu digo nesse que a gente não perde o cliente é porque a gente tem uma proposta de valor que gera muita coisa boa para o cliente. Então, e aí eu busco isso é o meu tom ali na empresa, é o atendimento personalizado, né? Hoje a gente ouve muito falar de inteligência artificial que vai trazer a hiperpersonalização. Hiperpersonalização é entender quais são os objetivos, o que a Rosane quer e como é que eu falo com ela, né? E como é que eu explico para ela as coisas na alegria e na tristeza, na dor ali, né? O dia que acontece algum drawdown com os investimentos, que com investimento, principalmente quem investe em ativos mais de risco, você tem uma serra, um serrote. O ativo cai, depois ele sobe. No longo prazo, você toma mais risco para ganhar mais dinheiro, né? Para ter uma rentabilidade maior. E quando esses períodos que, por exemplo, que tem uma eventual baixa, você tenta falar com o seu gerente do banco, vê se você consegue falar com ele. Quando você está pé da vida lá que alguma coisa aconteceu. Eu tento antecipar isso com os clientes. Então, a gente vê um movimento acontecendo, eu sou proativo de ligar para os clientes e falar, ó, tem um movimento acontecendo, pode acontecer isso, ou, ó, aconteceu um fato inesperado, aconteceu isso, mas o principal de tudo é assim, eu acredito muito no produto que a gente tem um sistema sensacional que, se a pessoa entra naquele mundo ali de consultor e sabe que tem alguém isento falando com ele, que está buscando o melhor para ele, é muito difícil dele sair. É muito diferente. É um modelo, eu comentei contigo, é um modelo que eles já aplicam nos Estados Unidos lá. Tem um número que diz que 66% dos investidores americanos investem com consultores. Lá é proibido, Rô, uma pessoa que diz aonde você tem que investir ser funcionário de uma instituição, de um banco. E aqui no Brasil o mercado foi feito desse jeito, não é que tem algo muito errado nisso, mas dá para ser melhor para o cliente na ponta final. Ângelo, quem é ou qual é o perfil do seu cliente? A gente atende clientes que têm investimentos a partir de R$100 mil, mas o grande foco, que a gente chama de alta renda, é acima de 1 milhão. Então, ele vai de 1 milhão até em investimentos, né? Mas isso não isenta, assim, geralmente são pessoas físicas, a gente atende também PJs. Então, a gente tem hoje uma carteira lá com 37 clientes, são 4 PJs. E o restante é tudo pessoa física, 34 pessoas físicas, né? E geralmente, assim... Pô, para 2 anos você tá bem, hein? Eu já peguei a SRB do Silvio, né? Do meu sócio, que já tinha uma base, mas é muito trabalho, Rosane. É muito trabalho. Parabéns. Obrigado mesmo. Mas é um pouquinho do que a gente brincou um pouquinho antes, né?
Se eu não fizer isso, o boleto da escola dos filhos, como é que faz lá? Né? É diferente de Senhores clientes, fechem seus pedidos. Querem ganhar mais dinheiro? Ângelo Marton vai ajudar. Ouçam nossa proposta, que eu tenho certeza que pode fazer diferença na vida de vocês. Você, meu amigo da área de tecnologia, que tem uma startup, que tem 1 milhão, e que 1 milhão a gente sabe que não é uma coisa de outro mundo para as pessoas que trabalham na área de tecnologia. Na área de tecnologia, 1 milhão é fichinha. Então, oxi. Procure Ângelo Marton. Obrigado pelo merchandising. Não, quem conhece o Ângelo sabe, né? Ele não brinca em serviço. Quando a gente era competidor, um mês que ele era primeiro, eu ficava em segundo, mês que eu era segundo, no mês seguinte ele vinha em primeiro, gente. Isso aqui era briga de cachorro grande. É isso. E com muito respeito, né, Rosane? É isso, acho que é o principal de tudo. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é que eu fui competidor de distribuidores por 10 anos, de outros distribuidores, né? E depois, quando eu vou para o fabricante, eu vou visitar todos os distribuidores. Né? Depois que eu fui para a Cisco, eu ia em todos os distribuidores na época que eram meus competidores. E nunca tive um problema nenhum com ninguém. Sempre, desde as pessoas, dos diretores, dos presidentes, do border mesmo, dos distribuidores, até os vendedores, eu sempre tive, acho que, um relacionamento muito bacana. Isso é o que eu acho que faz a diferença, né? Eu brinco que meu negócio na área comercial, eu acho que a área comercial, assim, quando eu falo o que é vender, o que é área comercial, para mim eu resumo em 2 principais coisas. Uma é você gostar das pessoas. Por mais tecnologia que você tem, você, no fundo ali, um decisor de alguma implantação, de qualquer cloud que você vai vender, é uma pessoa que está do outro lado ali. Então, você ter essa empatia, saber o que você está entregando para o cara, fazer o certo para o cara ali, é isso. E o segundo é o planejamento. É olhar onde você está ali na sua curva de onde você tem que estar. Né? Eu tenho que falar com X clientes por semana para conseguir Y reuniões para converter 2 clientes. Eu costumo dizer que a gente está no caminho certo, aí me colocando nessa situação, né? A gente está no caminho certo. Eu só queria dormir e acordar daqui 5 anos. Já com a meta resolvida? Porque a gente sabe que o produto é excelente, que vai resolver a vida do cliente. Aí você olha e fala assim, mas por que o cara não fechou? É isso. Né? E aí essa ansiedade, né? A gente está acostumado a pauleira, a gente está acostumado a estar sempre no topo e de repente, né? Quando você faz uma mudança como essa, você não está mais tão na moda, digamos assim. É isso. Né? Isso. Mas eu tenho que agradecer, Ângelo, porque graças a Deus as pessoas sempre têm me recebido muito bem. Não tem fechado tanto quanto eu gostaria. Mas tem me recebido muito bem, né? E a gente tem conseguido fazer negócios bacana, né? A gente tem, agora eu vou fazer propaganda da minha empresa, criado produtos novos, então assim... Clientes da Rosane. Senhores clientes... Procuram a Rô, escutem a Rô, comprem dela. Não, procurar e escutar, eles procuram e escutam, eles só não fecham. Cadê o pedido, né? Mandem o pedido. Não, eles fecham, sim. Eu tô brincando. Estou só exagerando um pouco, que quem me conhece sabe que eu exagero um pouco, né? Mas a gente... Mas sabe o que é? Não é para todo mundo isso. Exato. Né? Não é para todo mundo. E aí você, como eu, a gente tem essas similaridades, né? Passamos muitos anos trabalhando para empresas grandes. Você tem desafios e você tem também muita coisa boa. Você tem o background, você tem o seu salário no final do mês, você tem o plano de saúde, enfim, você tem inúmeras coisas. Mas são os caminhos que a gente escolhe, né? O que me faz feliz hoje é construir uma coisa do jeito que eu acho que ela tem que ser. Então, e aí eu vou para cima para fazer isso. E vamos tentando o caminho. Rô, tem uma frase que acho que serve pra gente, que eu ouvi outro dia, eu adorei. Eu falei assim, empreender é ter muita certeza tendo dúvida. Empreender, o caminho do empreendedor é ter muita certeza tendo dúvida. E é bem isso, hein? Você tem que ter muita certeza do que você faz, do produto, do como, mas você vai ter dúvida todo dia. Você vai levantar da cama e vai falar, será que deu certo ontem? E aí, o que eu podia ter feito? Eu errei ali. O que eu preciso fazer para... E é isso, todo dia, né? Então, e a gente poderia escolher um caminho mais fácil, né? É. Mas a gente não quer. Não quer, exato.
Porque tem também o outro lado, né? Tem um outro lado. Super. Sabe uma coisa que me pega? Eu vi o pessoal aqui, tinha outras pessoas aqui, eu vi o pessoal em call, em reunião o dia inteiro. Eu adoro falar com o cliente. Mas tem tanta reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Tem aquele meme, aquela frase, né? E você se prende nessa agenda e o seu tempo. Então, isso é uma das escolhas que eu fiz na minha vida. Cara, na nossa empresa a gente tem reunião de segunda e sexta. E aí a gente vai tratando tudo pelo WhatsApp. Meu sócio me liga, você tá aqui em Americana hoje? Você vem hoje pra cá? Manda uma mensagem, manda um áudio. Hoje eu tô aí à tarde. Beleza, te trato o assunto. E vamos pra próxima, né? O importante é a gente fazer. Mas essa certeza que a gente tem, que não é certeza de nada também, você também pode ser mandado embora, igual eu já fui na vida, né? Acontece com todo mundo. Mas essa, como é que eu posso falar? Essa segurança, né? Essa segurança a gente não tem aqui nessa vida, não. Mas estamos felizes, não estamos? Estamos. Então, e a gente é corajoso. Cara, você montar um negócio desse aqui é muita coragem, é muito legal. Né? Gravando seu podcast e com a abrangência que tá, é muito legal mesmo. Eu gosto desse tipo de pessoa, sabe? Que faz a diferença, Rô? Pra cima. Ângelo, conta comigo. E eu quero convidar você que tem aí, né, se enquadra no perfil do Ângelo, dos clientes do Ângelo, procurem o Ângelo no LinkedIn. Pode no LinkedIn, no WhatsApp. No LinkedIn tem meu telefone aberto então, lá para todo mundo. Ângelo Marton. Isso aí. Né? Ele vai fazer o seu dinheiro render muito mais, com menos risco. Exatamente. Com mais tecnologia. Você navegar com segurança aí, pelos mercados dos investimentos. Ângelo, conta pra gente, nessa carreira que você contou aqui, que é tão linda, quem são as pessoas que te inspiram? Nossa, tem muitas. A grande empresa que me inspirou foi a Microsoft, né? Eu fiquei lá, acho que por 5 anos e 8 meses, assim, um pouco menos de 6 anos, enfim. E lá foi onde eu aprendi mais como pessoa e como profissional. Mas tiveram algumas pessoas, assim, pontos chaves, pontos fundamentais que eu mantenho contato ainda. Uma delas é o Fábio Lima, da Lenovo. É um cara que eu conheci em 2006. E mesmo ele sendo VP, diretor da Lenovo, e ter uma carreira magnífica, ele está sempre estudando. E se eu preciso de alguma coisa, eu mando uma mensagem para ele, me liga no mesmo dia. Então é um cara muito diferenciado. Tem tantos outros, se eu for falar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo. Mas na Microsoft tive uma passagem muito bacana também. Os pares da Microsoft eram muito legal. Eu entrei na Microsoft, a minha primeira impressão quando eu entrei lá, eu falei assim, caraca, o estagiário fala inglês bem melhor que eu. O nível era muito alto de competitividade. Os gerentes de conta entravam lá, era muito legal essa troca, a interação que a gente tinha com o time. E, enfim, tem tantos aí, Rô. Hoje tem uma pessoa que eu estou aprendendo, que faz muito pouco tempo que eu conheço, que é da Trad, que é o presidente da Trad, que tem uma postura, tem uma carreira executiva em grandes bancos, fundou essa empresa e eu digo muito com o Silvio, com o meu sócio, que a gente se associou a eles por causa da tecnologia, por causa do sistema multibanking que dá para o cliente toda aquela maravilha, mas mais porque o santo bateu. Que os valores que esse cara está trazendo, que ele está falando ali, o que as pessoas dali estão falando, é o que a gente acredita. Então a chance de dar certo é muito maior, né? Não é uma coisa de vamos porque precisamos de alguém grande, não. Então... Eu adorei. Ângelo, queria pedir para você nos contar como é que é o seu momento pausa na programação, quando você recarrega as suas baterias. Bastante necessário, né, Rosane, pra gente que vive nessa loucura de trabalho, de filhos. Eu sempre gostei de luta, eu já fiz jiu-jitsu 5, 6 anos. Mas você tá com cara de brabo aí, hein? Tô com cara de bravo lá, não tem que ser lá. Ali nesse momento tem que ter a cara de bravo ali. Chama Karate Kyokushin. Quando eu era criança... Não, fala devagar. Karate Kyokushin. Kyokushin é o caminho da realidade, da verdade. Se não me engano, posso estar errando aí na tradução do japonês. Então isso aqui é um podcast... pausa na programação... Com Karate Kyokushin. Isso, porque aqui é um podcast de verdade. De verdade, é isso. É o estilo de karatê mais agressivo, se assim pode dizer que tem. É muito contato, se luta muito perto, é diferente dos outros estilos de karatê. Só que tem uma coisa que eu levo pra vida também, de lá do tatame,
para dentro da vida. Então, o que eu estava falando, eu fiz karatê há muitos anos, cheguei a ser faixa verde, 6 anos de karatê, 6 anos de jiu-jitsu, e aí agora com o maior prazer eu volto para inicial, que é a faixa branca, no karatê, porque é um outro estilo completamente diferente. E eu volto lá com 46 anos, e tem gente de 58, tem gente de 40, tem um monte, e tem muita gente de 15, de 16, que a gente pega para lutar, e as lutas são bem... posso te dizer, o contato é muito forte. Sai, em outras palavras, dentro de uma regra, dentro de um respeito muito grande que toda essa filosofia oriental traz pra gente. A gente sai na porrada lá. A gente sai na porrada lá dentro e depois se cumprimenta. Mas é uma coisa... Desculpa aí. Não, imagina, mas de fato é bem bacana. Mas tem uma coisa, Rosane, que é o mais legal pra mim de tudo. A gente entra lá no tatame, você tem um momento que é o mokuso, que é um silêncio, onde todo mundo numa posição desconfortável, que é a posição de senza, você sentado em cima do seu calcanhar, uma postura, você fecha os olhos e faz uma pequena meditação ali, uma coisa que eu aprendi, que é você tira tudo que vem de lá de fora, tira o trabalho, tira o filho, tira o problema, prepara seu espírito, sua vontade de estar aqui, você vai estar aqui por 1h30, o treino é puxado, 1h20, 1h15, bem físico mesmo também, sai de lá pingando, enfim. E depois no final você volta. Você faz o mokuso de novo e eu, pô, que legal que tô aqui, não me machuquei, tive um dia bacana, aprendi uma técnica nova, aprendi um negócio novo. Vamos voltar pro mundo real, vamos voltar pra vida como ela é. Aí isso é muito legal, eu levo isso aí pra vida. Né? Então, é isso que eu tento fazer aí 2 a 3 vezes pra semana pra dar minha pausa também. Ângelo, muito obrigada. Eu adorei te rever, estava com saudade, né? Eu também. Você trouxe aqui memórias que são impagáveis. Sem dúvida. Eu que te agradeço, Rosane, imagina. Muito, muito feliz de vir aqui, de peito aberto, e conta comigo também. Obrigado pelo apoio, pela ajuda aí, pelo convite, e tamo junto. Tamo mesmo. Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau.